A partir de agora, sessão plenária. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da JF TV Câmara. Hoje é quinta-feira, dia 19 de março, são 5h40 da tarde. Nós estamos ao vivo daqui do plenário da Câmara Municipal para dar início à quarta reunião ordinária deste que é o terceiro período legislativo, o mês de março. Assim como desde segunda-feira, a reunião de hoje acontece com o plenário vazio restrito ao público. Apenas os vereadores estão aqui, nem os assessores parlamentares estão tendo acesso, apenas os vereadores e nós, o pessoal da técnica. Isso foi uma decisão tomada pela Casa na segunda-feira para conter a propagação do coronavírus na cidade. E essa decisão daqui dos vereadores, ela vai ao encontro, ela segue a mesma linha do segundo decreto que foi baixado ontem pela Prefeitura de Juiz de Fora. Esse decreto impede o funcionamento de shopping centers, centros comerciais, academias de ginástica, entre outras medidas. Tudo isso, gente, é para evitar que a população de Juiz de Fora adoeça, pegue esse vírus e adoeça ao mesmo tempo. O medo é que não haja leitos suficientes nos hospitais, que a rede de saúde local não dê conta de atender a população. Então vamos aí continuar seguindo as medidas de higiene, distanciamento e principalmente de isolamento social. Você acompanha agora, então, a quarta reunião ordinária deste período do mês de março. Lembrando que amanhã é sexta-feira e a reunião acontece a partir de 10h30 da manhã. A TV Câmara continua exibindo ao vivo as reuniões, que depois também ficam disponíveis no nosso canal no YouTube. E a Rádio Câmara também está transmitindo ao vivo a reunião. JF TV Câmara, Juiz de Fora se encontra por aqui. Muito boa tarde a todos. Quero saudar e cumprimentar os servidores da Câmara Municipal de Juiz de Fora, de forma muito especial também saudar e cumprimentar os senhores vereadores, vereadora Ana, e também o público que nos acompanha pela TV Câmara e Rádio Câmara. Uma ótima noite a todos. Vamos então dar início à quarta reunião ordinária do terceiro período e quero solicitar o secretário ad hoc que promova a leitura agora de chamada de presença dos senhores vereadores. Muito boa tarde, vereador pastor André Mariano. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, a todos que nos acompanham na rádio, na TV Câmara, a todos uma boa tarde. Atenção, colegas vereadores, para a chamada, vereador Adriano Miranda, vereadora Ana do Padre Frederico. Presente. Vereador André Mariano, presente. Vereador doutor Antônio Aguiar. Vereador Cido Reis. Presente, excelência. Vereador Sargento Melo Casal. Vereador Wagner de Oliveira. Presente. Vereador João Coteca. Presente. Vereador Kennedy Ribeiro. Presente, excelência. Vereador Dr. Fiorilo, Dr. Zezito. Vereador José Márcio Garotim. Presente, excelência. Vereador Júlio Obama Júnior. Presente, excelência. Vereador Juraci Schaefer. Presente, excelência. Vereador Pardal, presidente. Presente, excelência. Vereador Marlon Siqueira. Vereador Newton Militão. Vereador Rodrigo Matos. Está montado 11. Vereador Rodrigo Matos. Vereador Wagner do Sindicato. Presente, excelência. Vereador Vanston Castelar. Acordo regimental, senhor presidente. Muito obrigado, secretário. Havendo um número legal em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos desta reunião. Quero solicitar ao secretário ad hoc, o vereador pastor André Mariano, que promova a leitura da correspondência, por favor. Senhor presidente, temos uma correspondência da Secretaria de Governo ao senhor presidente desta casa, Luiz Fernando Coelho Pardal. Excelentíssimo presidente, venho por meio deste, conforme entendimento anterior, encaminhar relação de emendas parlamentares destinada ao exercício financeiro de 2020 do município de Juiz de Fora, consideradas inexequíveis pelas respectivas unidades gestoras desta prefeitura, para que os vereadores, autores das propostas, possam adequá-las, visando a liberação das mesmas para a devida programação de pagamento por parte da Secretaria de Finanças. Assinado secretário de Governo, Carlos Alberto Ramos de Faria. Senhor presidente, lida as correspondências. Muito obrigado, secretário. Quero solicitar agora que faça a leitura dos projetos de leis, por favor, vereador. Senhor presidente, projeto de lei. A começar
pelo vereador Rodrigo Matos, dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento e direito à fila preferencial para pessoas diagnosticadas como fibromialgia no âmbito do município de Juiz de Fora e das outras providências. Vereador Rodrigo Matos. Projeto de lei do vereador Pardal inclui zona de urbanização específica do município. Projeto de lei, senhor presidente, do vereador Júlio Obama Júnior, dispõe sobre a vedação da interrupção da prestação do serviço público essencial de abastecimento de água e captação e tratamento de esgoto a toda a população do município de Juiz de Fora e das outras providências. Vereador Júlio Obama Júnior. Outro projeto de lei do vereador... Vários vereadores. Vereador de vários vereadores, né? Não, nossa, é o meu pessoal. Altera as leis número 12.450, de 26 de dezembro de 2011, e lei número 6.910, de 31 de maio de 1986, e das outras providências. Assinado por vereador Pardal, Júlio Obama Júnior, André Mariano, doutor Antônio Aguiar, Sargento Melo Casal, Kennedy Ribeiro, Ana do Padre Frederico, Cido Reis, José Márcio Garotinho, Marlon Siqueira, Juraci Schaefer, Wanderson Cancelar e doutor Fiorilo. Senhor presidente, mais algum projeto de lei aqui? Só esse. Lido os projetos de lei. Muito obrigado, vereador pastor André Mariano. Os projetos serão encaminhados às comissões permanentes dessa casa. Vamos então agora dar início à ordem do dia. Pedir aos colegas vereadores que se encontrem em atendimento, que se encontram também na extensão da mesa, extensão das salas, em seus gabinetes, para que nós possamos dar início à quarta reunião ordinária do terceiro período. Quarta reunião ordinária, quinta-feira, 19 de março de 2020, quarta reunião ordinária, terceiro período. Número 1, em primeira discussão, processo 6045-2009, acrescenta ao artigo 68A ao regimento interno da Câmara Municipal de Juiz de Fora, aprovado pela resolução 1270 de 11 de dezembro de 2012. Proposição, projeto de resolução número 20 de 2019, autoria mesa diretora. Pareceres já lidos, quórum maioria absoluta. Observação vista. Vereadores Wagner de Oliveira, vereador Júlio Obama Júnior e vereador Sargento Melo Casal. Usado da palavra os vereadores Júlio Obama Júnior e Ana Rossignoli. O projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Peço a palavra. O senhor já pediu vista da matéria, se foi essa a intenção, tá, vereador? Corretamente. Eu peço um companheiro para pedir vista, por gentileza, que eu tenho que mudar a emenda. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Peço a palavra, senhor Com presidente. a palavra, vereador Júlio Obama Júnior. Peço vista do processo, senhor presidente. O pedido de vista está em... Só um minutinho, o vereador Júlio também já fez o pedido de vista, tá? Então tem que ser um outro colega vereador aí. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, eu peço vista do processo sem discussão. O senhor também fez o pedido de vista já? Também, Pela ordem. Acho que agora nós vamos acertar, porque 3 que já anunciaram, são os 3 exatamente que já fizeram o pedido de vista. Pela ordem, vereador Wagner do sindicato. Peço a palavra. Bingo, agora deu certo, tá? Vereador Wagner, com a palavra. Peço vista da matéria. Sem O pedido de vista está em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, vamos agora para o número 2, em primeira discussão. Processo 8599-2019, determina a fixação de placas dos tabelionados de notas e dos ofícios de registro de imóveis, visando dar ciência ao público do direito de pleitear, em determinadas hipóteses, a isenção parcial do valor dos emolumentos. Proposição, projeto de lei número 241-2019, autoria vereadora Ana Rossignoli. Pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Finanças em plenário 2, esgotado 1. Quórum maioria simples. Observação, leitura dos pareceres, por gentileza, secretário, vereador pastor André Mariano. Senhor presidente, pela Comissão de Legislação, o vereador doutor Adriano Miranda, por considerar a matéria legal e constitucional, liberamos para seguir a sua tramitação até o plenário, onde manifestaria o meu voto, vereador doutor Adriano Miranda. Agora, pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador José Márcio Garotinho. Da mesma forma, considerando a matéria legal e constitucional, liberamos para seguir o seu trâmite regular. Vereador José Márcio Garotinho.
Atenção para o parecer da comissão, senhor presidente. Legislação e Justiça, vereador Kennedy Ribeiro. Da mesma forma, a matéria legal e constitucional, devendo seguir os seus trâmites regimentais até o plenário, vereador Kennedy Ribeiro. Parecer agora da Comissão de Legislação, vereador Newton Militão. Da mesma maneira, a matéria é legal e constitucional e liberamos para que siga os seus trâmites regimentais até o plenário, vereador Newton Militão. Lidos os pareceres, senhor presidente. Muito obrigado, vereador pastor André Mariano. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Nós estamos no número 3? Número 2. Esse é do tabelionato? Tabelionato. Ah, não. Então, Continua em discussão. Em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos agora para o número 3 em primeira discussão. Processo 4340 de 2003. Acrescenta os seguintes parágrafos no artigo 1º e revoga dispositivo da Lei 11.499, de 18 de dezembro de 2007, que concede isenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, aos contribuintes autônomos com idade igual ou superior a 65 anos. Proposição para a Lei número 238 de 2019, autoria vereadores Juraci Schaefer e Adriano Miranda, Kennedy Ribeiro. Pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Finanças em plenário 3, com a maioria absoluta, a presença de 2/3 dos membros da Câmara. Secretário, por gentileza, a leitura dos pareceres. Senhor presidente, parecer da Comissão de Legislação, a começar pelo vereador Newton Militão. Senhor presidente, por considerar a matéria legal e constitucional, liberamos para seguir o seu trâmite regimental até o plenário, vereador Newton Militão. Parecer agora da Comissão de Legislação e Justiça, vereador Rodrigo Matos. Da mesma forma, a matéria, por se considerar legal e constitucional, liberamos para seguir o seu trâmite regimental, vereador Rodrigo Matos. Ainda pela Comissão de Legislação, vereador Marlon Siqueira. Da mesma forma, destarte o teor do referido parecer, considera a matéria legal e constitucional, liberando para seguir o seu trâmite até o plenário, vereador Marlon Siqueira. Ainda pela Comissão de Finanças, vereador Rodrigo Matos. Liberamos o projeto para que siga os seus trâmites regimentais até o plenário. Senhor presidente, lidos os pareceres desta noite. Muito obrigado, secretário. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. peço vista da matéria. Pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador Cido Reis. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, dirigir aqui ao líder do governo, vereador Rodrigo Matos. A SETRA, ela tomou a decisão de retirar alguns veículos coletivos, ônibus urbanos, de alguns bairros da cidade, colocando aí o horário de sábado. E hoje trouxe um transtorno danado, vereador Kennedy, na nossa região norte, no bairro Benfica, Nova Benfica, mas principalmente, vereador Goteca, lá no bairro Santa Cruz, comunidade fazendo contato com a gente desde cedo e solicitando para poder rever essa decisão e levando aí até a relação à distância, bairro, cidade, população do bairro. Então fica aí, vereador Rodrigo Matos, líder do governo, o nosso pedido. E mais um pedido também que eu faço ao líder do governo. Nós entramos hoje com requerimento solicitando ao executivo para suspender o corte, dos serviços básicos, como água. Como a gente está aí nesse momento aí de quarentena, o próprio prefeito ele decretou aí o decreto, dizendo aí para a gente poder sobre essa paralisação temporária devido ao coronavírus, solicitando às pessoas que fiquem em casa. Então, eu também, da mesma forma, venho solicitar ao prefeito, através do vereador Rodrigo Matos, para pedir para suspender o corte de água à população de Juiz de Fora, nesse período que vai vigorar o decreto. Muito bem, vereador Cido Reis. Já vou dar pela ordem, vereador Kennedy, também o vereador Juraci. Também me dirigi ao líder do governo, vereador Rodrigo. Acho que foi de boa medida o decreto apresentado pelo prefeito ontem, cuidando aí realmente desse problema sério que essa casa também debateu ontem com relação ao coronavírus, agentes da Secretaria de Saúde, mas também nos foi passado que realmente talvez era necessário fazer acrescentar um pouco mais
Tem alguns empresários que têm aí, em média 400 funcionários que não teve impedimentos de acordo com o que foi passado, de acordo com o que está no decreto. As pessoas podem continuar trabalhando. Isso também, vereador Rodrigo, está direcionado para o Alma Viva, que é um serviço de call center que tem aqui na cidade. Existem outros também, né, que realmente são mais de 100 pessoas por grupo trabalhando ali, que automaticamente está indo na contramão daquilo que está sendo orientado pelo Ministério da Saúde, bem como também pela OMS. Então, é deixar aqui esse registro para que o prefeito possa, aí, com a sua capacidade e competência, também na parte de decretação desses decretos, possa também, quem sabe, inserir aí, porque não adianta também cortar só por uma parte esse mundo de pessoas que nós temos aqui na cidade, em contrapartida, também liberar para que as indústrias continuem levando lá 300, 400 funcionários, essas call centers também 100, 150 funcionários por grupo. Então, realmente, há necessidade de ser feito um estudo também sobre essa condição. Pela ordem, vereador Kennedy Ribeiro. Obrigado, presidente. Presidente, na mesma linha do Cido Reis, na divisa de Eubank com Juiz de Fora, tem um ônibus que vai até ali, sabe? Tem um ponto de ônibus ali. E com esse novo decreto, que a gente está a favor, está certo, o prefeito tem que fazer isso mesmo, mas lá não está indo ônibus nenhum. Então, a gente gostaria de pedir o líder, né, do executivo aí, que intermedie aí para a gente, aí, para que o ônibus vai até lá naquele ponto onde sempre foi. Paula Lima, na divisa de Juiz de Fora com o Eubank da Câmara. Paula Lima. Obrigado, presidente. Muito bem, vereador Kennedy Ribeiro também com essa preocupação procede. Vereador Juraci Shea, pela ordem. Presidente, inicialmente eu queria parabenizar o prefeito Antônio Almas pelo decreto, mas também pela sua atuação. Às vezes, numa discussão acalorada, nós podemos cometer até alguma injustiça. Porque essa crise do coronavírus, ela é tratada-se diariamente, cada dia com a sua agonia. E ele tem sido muito rápido, atento, como foi na greve dos caminhoneiros. Nós temos que também dizer da decisão meritória dele, e da forma ágil e responsável, porque você também não pode colocar a cidade tem uma atividade econômica, as coisas têm que ser pensadas. Então, vereador e do governo, parabenizo o prefeito pela sua atitude, pelo exercício da autoridade sem autoritarismo, porque não é porque eu tenho a caneta eu faço o que eu quero. Gera-se empregos, economia, mas ele soube contemporizar essa situação e fazer com que eu hoje já vi a cidade bem paralisada, entendeu? Eu acho importante e nós temos que fazer isso mesmo. Na Itália, o número de mortos já ultrapassou os mortos da China. Então, nós estamos preocupados com isso aí. Pela ordem. Gente, muito bem, todo mundo se posicionando pela ordem aí, até para poder não preservar o direito de fala, mas para cada um da sua bancada, e, se possível, fazendo um pela ordem só, para a gente poder também dar celeridade ao término da reunião, por favor. Vereador Rodrigo? Vereador Sargento Melo Casal, pela ordem. Coisa rápida. Ontem o vereador Wagner despertou essa situação dos cortes essenciais da população, que foi a água. Então foi feito o requerimento já foi feito um requerimento e assinado pelo vereador, já foi encaminhado já para o prefeito. Outra coisa, nós precisamos estabelecer o que nós queremos aqui também, né? Todo mundo sabe que está tendo diminuição de pessoas na rua. Aí a gente solicita que o prefeito corte muita coisa e depois a gente quer que o prefeito refaça alguma coisa. A situação dos ônibus. Nós estamos esquecendo que naquelas empresas tem pessoas também que trabalham, que tem que ser diminuída o contato dela com a população. É isso, gente. Infelizmente, as pessoas vão ter que entender que nós estamos perdendo alguns espaços, alguns ônibus. Eu acho que dá para abrir conversa, verificar qual que foi perdido, igual o Kennedy falou, que não tem nenhum. Acho que dá para colocar, mas vai ter que se cortar em algum lugar. Porque quanto mais gente na rua trabalhando, mais perigo tem. As empresas de ônibus têm seus funcionários que estão em perigo também. Não é isso? Então, nós temos que entender o que nós vamos fazer aqui. A gente pressiona o prefeito para tirar e depois pressiona o prefeito para colocar. Eu acho que a gente tem que avaliar e deixar, acho que tecnicamente, as pessoas definirem o que é bom. E todo mundo saber, cada juiz forando tem que fazer a sua parte. Ficar em casa, cuidar da sua família, eu acho que é isso, tá bom? Vai ter dificuldades? Sim. Mas a gente precisa entender que esse é o momento de ter dificuldade. Cada um fazer a sua parte. Muito bem, vereador Sargento Melo. Pela ordem, vereador Cido Reis.
Presidente, através de Vossa Excelência, dirigido também ao vereador Melo, realmente a gente tem que, né, vereador, saber o que a gente quer. Mas o que aconteceu hoje em Santa Cruz, retiraram lá, me parece que 3 ônibus, aí a população que vinha para o trabalho, o ônibus já vinha lotado, né, igual uma lata de sardinha. Hoje de manhã tinha gente pendurada até na janela. Quer dizer, se estava um problema antes com o coronavírus, hoje, então, aí que vai agravar mais ainda. Então, a gente pede só para estar reavaliando algumas situações, porque, em vez da gente estar querendo prevenir, fazer, né, o isolamento social, aí nós estamos colaborando para disseminar mais ainda o coronavírus. Então, fica só o pedido da CETRA para estar revendo, né, algumas situações, algumas comunidades. Pela ordem, presidente. Muito bem, vereador Cido. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, eu gostaria de me dirigir ao líder do governo e também à Comissão de Saúde. Hoje nós fomos procurados por alguns funcionários, tanto do HPS quanto do PAN Marechal. E os funcionários estão questionando que não tem álcool gel, não tem papel higiênico, papel toalha, e no HPS está até sem a máscara. Tá? Então, assim, que a Comissão de Saúde, que o líder do governo possa pedir, né, o Executivo, eu já passei isso para lá também, pedindo agilidade para ver se verifica o que está acontecendo, para que não falte esse material de suporte para os funcionários lá. Também gostaria de me dirigir aqui a uma rede particular, que é o supermercado. Alguns funcionários estão questionando, para ver se os empresários sensibilizam. Eles não estão questionando do tempo de trabalho, não, que eles sabem que tem que trabalhar, mas que possam ceder para eles a luva e, às vezes, a máscara, para que eles possam estar trabalhando com mais segurança. Obrigado. Muito bem, vereador, parabéns também pela preocupação, né? Vamos torcer que realmente eles possam fazer o mínimo aí para poder dar o suporte necessário para a segurança, não só dos profissionais, né, bem como também para a população. Parabéns, vereador Wagner. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, muito obrigado. Eu vou aqui na linha dos colegas também para alertar. Hoje eu recebi de uma agente de endemias também esse alerta em relação ao posto deles lá, que falta-lhes ainda muita estrutura estrutura e informação em relação a esse movimento que a Prefeitura tem feito. Hoje, senhor presidente, eu tentei fazer contato também com a Guarda Municipal. Eu vou solicitar ao vereador Sargento Melo aqui, que é presidente da nossa Comissão de Segurança, para a gente poder fazer um contato com o comando da Guarda Municipal, né? Hoje, o que vimos, eu recebi também imagens de praças com muitos idosos, vereador Kennedy, né, assentados, e ali muitos, inclusive, vítimas de um vício, né, vício dos jogos, enfim, e que estão nessas praças, né, estão nessas aglomerações, né, nós estamos percebendo que eles, como são do grupo de risco, né, estão aí correndo um altíssimo risco. Então, senhor presidente, eu acho que é nessa hora também que a Prefeitura precisa participar, precisa, vereador Kennedy Ribeiro, ter uma abordagem humana, profissional, da nossa Guarda Municipal, quem sabe, vereador Sargento Melo, né, e concordo muito com Vossa Excelência. Por mim, inclusive, nós já tínhamos parado o transporte na nossa cidade. Os ônibus todos na garagem, para que as pessoas fiquem em casa. Essa é a principal recomendação e eu acho que é a que nós devemos valorizar. Pela ordem, presidente. Muito bem, vereador Júlio Obama Júnior, sempre atento também às necessidades da população. Pela ordem, líder do governo, vereador Rodrigo Matos. Conversar com o Executivo, mas a proposta, a fala do vereador Wagner em relação a falta de álcool gel e outros insumos, o decreto vem justamente para sanar isso, né? Agora a Prefeitura pode comprar com dispensa de licitação e em qualquer... Se não achar em atacado, pode comprar até no varejo, nesse período de urgência, o álcool gel e esses insumos necessários para os servidores da saúde, máscaras e tudo. Então, acho que o decreto de ontem vai ajudar na compra disso. Muito bem, informação muito importante aí, muito bem, vereador Rodrigo. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Excelência, esse trabalho comandado aí pelo prefeito, ele precisa obedecer uma ordem
uma ordem de sincronia. Não adianta reduzir o número de ônibus se a atividade produtiva, se o comércio e a indústria continuam funcionando a todo vapor, né? Porque aí você provoca aquilo que o vereador Cido disse, né? A superlotação dos ônibus que agora estão funcionando com o quadro de horários de sábados, e a gente sabe que é uma redução equivalente a 20% da frota, né? Foi um erro. Só se deve tirar o transporte na medida em que nós formos fechando o comércio e a indústria, né? E todo o esforço do município deve ser em torno disso, né? Fico aqui pensando na situação dos trabalhadores de call centers, né? Confinados num lugar hermeticamente fechado, aglomerados, né? Tendo que falar o tempo todo, e naturalmente ali com o fone, ouvindo as reclamações as mais variadas, eu imagino, dos usuários de telefonia e televisão, etc., etc., né? Então, não tá bom, né? Eu discordo aqui do meu colega de bancada, não cabe ainda cumprimentos, porque o trabalho que a administração vem sendo feito é débil, né? Ontem nós discutimos aqui, anteontem, né, com o pessoal da saúde, e está muito aquém do que deve ser, né? Colocar profissional, médico, ou mesmo da limpeza urbana, ou de outros setores, que são encarregados de tratar diretamente com o povo sem o equipamento de proteção, é inaceitável, não é? Inaceitável. Alguma fórmula devia ter sido pensada desde o início dessa discussão relacionada ao Covid-19, para que, pelo menos, os elementos básicos estivessem às mãos no momento em que fosse confirmado o primeiro caso na cidade, né? Faltou planejamento e está faltando coordenação para esse trabalho. É o que eu penso. Presidente. Muito bem, vereador Wallace Costelar, com o seu posicionamento também, a intenção é exatamente essa, é melhorando, né? Acompanhando aquilo que, de fato, realmente nós precisamos estar adequando aí. Vamos torcer para que isso vai acontecendo o mais rápido possível. Pela ordem, vereador Joaci Schaefer. Presidente, eu concordo com o vereador Costelar, realmente não está bom. Eu falei da iniciativa. O prefeito teve iniciativa, porque não é fácil você fechar um shopping center. É uma decisão que mexe com a economia das pessoas. Aquele lojista, como que vai pagar o seu boleto bancário? Como vai pagar a sua conta? Então, você tomar uma decisão para intervir numa atividade econômica de uma empresa privada. Porque se fosse numa empresa pública, ele teria competência para fazê-lo. O vereador Costelar é complexo, entendeu? Eu concordo com Vossa Excelência. Nós, para atingirmos aquilo que é bom, o vereador presidente, o Pardal, o que ele fez? Tomou a iniciativa, mas depois teve que complementá-la, e talvez terá em algum momento que complementá-la novamente, porque essa coisa vai evoluindo. Hoje os leituristas da Cesama me ligaram, um representante, dizendo, olha, vereador, você podia pedir que a Cesama nos liberassem para que fizesse a medida, a leitura por média, porque já fazem em muitos casos, quando está fechado, que aí evitaríamos nós estarmos lá. Só para terminar, senhor presidente. Outra coisa também, o que foi feito em relação aos ônibus está um contrassenso. O Crivella, no Rio, o que ele fez? Proibiu pessoas em pé no ônibus. Aquele que estiver em pé, o motorista para o ônibus e desce, entendeu? Só pode sentado. Aí você diminui o número de contaminantes, entendeu? De contaminações. Eu acho que o vereador Costelar vai ter que se adaptando. Só falei da iniciativa porque eu acho que não é fácil. Não queria estar na pele dele nesse momento, não, porque é difícil. Ontem, para você ter uma ideia, a menina do Marilândia me ligou e falou assim, ô Juraci, eu vou ter que fechar a minha lojinha aqui, tem um boleto para me pagar agora, dia 22. Eu falei assim, olha, você tem que ler o decreto direitinho, você não tem que fechar ainda, é só os centros comerciais e tal, mas você já liga para adiar esse negócio aí. Porque olha, nós vamos ter que agora até atuar na economia aqui nessa casa, ter orientações nesse sentido, até vereador. O CDCOM pode ajudar muito nisso, através de um telemarketing, de orientar também as pessoas, porque o vereador, não sei qual vereador que pediu o Cido, em relação à conta de água do Cesama, prorrogar os prazos, não cortar a água, ligarmos para a CEMIG também, que não é diretamente com a nossa competência, mas essa casa fazer a intervenção.
Muito bem, vereador Juraci, com o seu posicionamento também. Vereador Pastor André Mariano. Senhor presidente, pode passar a palavra ao vereador declinando, Júlio então, Obama Júnior? vereador. Não estou declinando, mas que ele está no assunto, eu vou falar sobre outro assunto. Perfeitamente, então o senhor declinou de momento, logo em seguida vai pedir pela ordem novamente, pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, hoje, não sei há uma hora e meia atrás, mas já foi atualizado pelas autoridades de que no Brasil há mais de 500 casos e 7 mortes. Nós não devemos ficar preocupados agora com a questão, necessariamente com a questão econômica. A vida vale mais. Eu duvido muito que essa senhora que abordou o vereador Juraci Schaefer, se ela não está muito mais preocupada com a vida. Eu tenho para mim que os governos devem, de certa forma, tomar medidas, como eu vi hoje o governo de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, tomando medidas de paralisar a questão relacionada às dívidas das pessoas, alguma coisa relacionada a empréstimos, enfim. Há outras medidas que a gente pode tomar. Agora, nós estamos falando de transporte coletivo. Veja o testemunho aqui que o vereador Cido Reis deu em relação ao ônibus de Santa Cruz. Qual é o tempo de Santa Cruz até o centro? E esse ônibus lotado? Nós somos, talvez não estamos todos no grupo de risco, mas somos grandes vetores. Então, fui inclusive, senhor presidente, só para concluir, fui até mais audacioso que o vereador Cido Reis. O vereador Cido Reis fez um requerimento, nós apresentamos hoje um projeto de lei impedindo, para que possa impedir as interrupções dos serviços de água, por exemplo. Isso não quer dizer que as pessoas não vão pagar, mas as interrupções prejudicam muitas pessoas. Então, é a prefeitura se voltando para as pessoas. Só para complementar ainda, senhor presidente, eu recebi hoje do secretário de governo uma minuta aqui de um novo decreto do prefeito. E aí aqui fala sobre shopping sim, tá? Recebi aqui há mais ou menos 40 minutos. Então, eu acho que se a gente não parar, pelo menos, as autoridades dizem que nós ainda não chegamos no pico. Então, se nós realmente não pararmos, tudo que fizermos será em vão. Muito bem, vereador Júlio Obama Júnior. Pela ordem, vereador Pastor André Mariano, agora valendo pela ordem. Senhor presidente, quero aqui participar os colegas vereadores. Nós ontem recebemos o decreto aí do prefeito, ficamos sabendo de uma outra informação, que esse decreto iria ter algumas alterações nesta tarde. Mas eu quero aqui falar, senhor presidente, aquilo que está relacionado ao artigo 9º, aos estabelecimentos privados ficam impostas as seguintes restrições: proibição de eventos e atividades com presença de público, ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas, tais como eventos desportivos, cultos religiosos, shows, feiras, circo, eventos científicos, passeatas e afins. Bom, hoje nós tivemos aqui uma reunião pela manhã com o Conselho de Pastores, porque todos nós, evangélicos e pastores, estamos muito preocupados em relação ao decreto do prefeito. Esse decreto em que o prefeito lançou, de ontem para hoje também, várias cidades e capitais também lançaram decretos semelhantes a isso. Porém, só para concluir, senhor presidente, porém com algumas mudanças. Se tratando das questões dos templos religiosos, não há aqui, como há no nosso decreto da cidade, tem a permissão de que não venha a abrir as igrejas, terem cultos. Nós, pastores, as igrejas estão muito preocupadas em relação a isso. Não vai haver culto, não vai haver concentração, porém, a igreja vai permanecer aberta, porque, de certa forma, o decreto ele é inconstitucional. Além de ele ser incondicional, no decreto não existe um tempo. Esse decreto vai valer até quando? É um outro detalhe que se torna ele incondicional. Outro detalhe, não existe nenhuma penalidade para quem talvez descumpriu o decreto. É uma outra inconstitucionalidade. Então, eu quero aqui desde já dizer à população de Juiz de Fora que as igrejas estão muito preocupadas sim em relação às igrejas, e todas estão abertas. As igrejas católicas, as igrejas evangélicas vão permanecer abertas, porém, as suas dinâmicas de cultos não irão acontecer. Nós vamos estar fazendo reuniões, incentivando a comunidade sobre os perigos, sobre as questões dos cuidados que precisam ter. Então, aqui a gente quer deixar bem claro em relação a isso, porque, infelizmente, o prefeito tomou uma decisão no decreto, não trouxe nenhuma liderança evangélica, nenhuma posição, nem como uma opinião para que pudesse trabalhar esse decreto, e aqui está atingindo
uma parte importante da sociedade, porque a igreja faz um papel social e nesta hora é muito importante o trabalho social que a igreja faz, de orientação, de cuidado, de respeito. Então, infelizmente, o prefeito não teve esse olhar e lançou aqui um decreto, de certa forma, colocando as igrejas como clubes, como bares, como restaurantes. Detalhe, só para concluir, senhor presidente, para os restaurantes, existe sim uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma flexibilidade, em que o restaurante tem que ter um espaço de 2 metros em cada mesa. Os shoppings poderão ter suas praças de alimentação, porém, delivery, ou seja, existe flexibilidade para vários segmentos, e para a igreja, que faz um trabalho social naquela localidade, que vai ajudar e muito naquela localidade, não tem nenhuma flexibilidade. Muito bem, cumprimentar também o vereador André Mariano, o vereador Rodrigo pela segunda vez, pela ordem, por favor. É só comentando a fala do vereador André, uma sugestão, acho que nesses momentos de crise, às vezes há exageros. Peço a Vossa Excelência para conversar com o Compaz e fazer uma proposta, acho que, e levar o prefeito de uma proposta que atenda as igrejas e também possa também preservar a saúde dos fiéis, que eu tenho certeza que o pastor quer isso. Então, acho que vale aí, nesse caso, uma contraproposta por parte do Compaz para dialogar com a Prefeitura. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Por favor. Eu só vou pedir aos amigos aqui, aos colegas vereadores, né, porque nós temos regularmente, para poder ser cumprido, 2 pedidos pela ordem, né? Então, assim, vamos... É o que eu não quero privar os vereadores de falar, mas eu acho que o vereador Juraci já falou 2. Não, falei uma. O senhor falou uma só? Tudo bem. Pela segunda e última vez, vereador Juraci Cheio, por 1 minuto, por favor, tá? Senhor presidente, dizer ao vereador pastor André Mariano, realmente essa é uma preocupação. Não deve se desrespeitar a questão da abertura dos templos. O que se está falando é a abertura do templo religioso. Eu vejo que o Dom Gil, na publicação dele, ele coloca para que as pessoas façam suas orações em casa, entendeu? Façam suas orações, inclusive orem bastante mesmo, porque é o momento de nós pedirmos, entendeu? De nos unirmos, aí sem, na realidade, denominação religiosa de qualquer igreja. Eu acho que é um momento de todos nos irmanarmos e fazermos oração e pedirmos para poder superarmos esse momento. Mas eu não vejo essa briga toda, não. Eu acho que é uma coisa fácil de solucionar. Os templos não tem nada que ficar, pode ficar aberto, desde que não tenha o culto. E agora tem igrejas evangélicas que nós estamos ouvindo falar que está havendo culto. Entendeu? Aí não pode. Se você coloca 200, 300 pessoas, você está contaminando, esse culto está contaminando todo mundo. Muito bem, vereador Joaci. Vereador, o senhor também já teve 2 pela ordem, sim, você já tem uma informação aqui da nossa diretora, sim, 2 vezes, mas vou abrir para o senhor também uma exceção, conforme foi a abertura para o vereador Juraci e logo em seguida o vereador Marlon. Pela ordem, vereador Wagner, vereador pastor André Mariano. Senhor presidente, eu tive uma ordem só, porque a primeira eu passei para o Júlio falar outra hora, porque... Então, eu quero aqui só dizer, o que o Dom Gil fez, ele orientou e ele fez uma proposta para os seus fiéis. Isso não significa que os fiéis, né, não possam ir numa igreja, fazer a sua prece, fazer a sua oração, porque esse é o momento que, com certeza, todo mundo faz. Ou em casa, ou vai procurar um lugar de culto para fazer a sua oração. Nós, a igreja, temos orientado, porque ninguém quer mais o bem-estar do nosso povo, né? E nós, pastores, entendemos muito bem a saúde, né, das nossas ovelhas, do rebanho que precisam ter. Então, agora, ter o impedimento é aí que me traz um grande problema, porque se uma pessoa queira, talvez, numa igreja fazer a sua prece, ela precisa encontrar a igreja aberta, a igreja não vai fechar as portas. Então, a decisão hoje do Conselho de Pastores foi justamente sobre isso. Não vai haver culto, dinâmicas que outra hora não tinham, não vai acontecer mais, porém, os templos religiosos irão permanecer abertos, porque é o direito de qualquer cidadão brasileiro. Muito bem, vereador. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Senhor presidente, nós fomos procurados por agentes de saúde aqui do município com relação, me parece que é uma determinação da Secretaria de Saúde que eles mantenham o trabalho deles, né, visitando as casas. Então, eles também são vetores, né, que estão levando ali o coronavírus.
Enfim, a gente pede para que haja aí, através do líder do governo, que repense essa situação, enfim, se teria ali a possibilidade de fazer uma visita aonde realmente há essa necessidade, porque é complicado, né, senhor presidente? Ele sai de uma casa, entra na outra, enfim, é a mesma coisa que as pessoas estivessem ali convivendo ali dentro do mesmo ambiente. Eu recebi também, complementando, um telefonema de um delegado de polícia aqui da cidade, que ele passando hoje na rua São Mateus, estava um bar lá lotado de uma turma lá, tomando cerveja, enfim. E aí ele falou assim, Marlon, não tem meios, né, legais de chegar ali e pedir para fechar. Então, que se dentro do decreto pudesse haver ali uma conversa entre o Executivo Municipal e as forças de segurança do município, Polícia Militar, Polícia Civil, o Exército, para que possa ajudar aqui a nossa Secretaria, a SEMAUR, porque há aí um número pequeno de fiscais, muitos delitos acontecendo em função do não cumprimento do decreto. Então, a gente seria interessante, né, sentar ali com as forças de segurança, juntamente com o Executivo, para que possa, assim, ajudar a organizar a nossa cidade. Só para complementar, senhor presidente, agradecer ontem ao senhor, quando a gente pediu com relação aos produtores de evento, a gente teve em conta, a TV Câmara esteve lá, parabenizá-los. A gente levou eles ao PROCON, foi acertado através de um sistema lá do PROCON, de que a devolução dos ingressos já adquiridos para os vários eventos. Na Juiz de Fora, o turismo de eventos é muito forte, né? A gente sabe o quanto é importante isso, então eles já foram até o PROCON, alinharam com o doutor Eduardo Schroeder, o superintendente do PROCON, a devolução dos ingressos para aquele cidadão que comprou, enfim, muito importante o papel dessa casa na proteção do consumidor, obviamente, mas sem que também possa ali penalizar, né, os produtores de evento. Eu já vi que o turismo de evento é uma realidade do nosso município, a gente tem que ficar bastante atento para o setor. Muito bem, cumprimentar a Vossa Excelência que teve essa iniciativa, né, e junto com o doutor Eduardo Schroeder, do PROCON, chegou num ponto de equilíbrio e não trazendo prejuízo para as pessoas que fazem os eventos aí na cidade. Parabéns ao vereador Marlon Siqueira. Pela ordem, vereador Wagner, do sindicato. Senhor presidente, gostaria de dizer o seguinte, nós temos notícia que tem algumas pessoas já afastadas do serviço, a medida é 14 dias, que são pessoas suspeitas, não quer dizer que tem, mas está sendo investigado. E aí eu quero dizer o seguinte, nós como diretor do Sindicato do Comércio não representamos o segmento de farmácia, mas as pessoas nos ligam no sindicato pedindo um socorro, e eu fui para a rua hoje, aí eu fui como vereador, e verifiquei funcionários de farmácia trabalhando, e vou citar aqui, Drogaria Araújo, lotada de consumidor e funcionários trabalhando, sem luva, sem álcool gel, sem máscara. Pessoal que atende o consumidor e pode ter gente infectada. Então, conversei com todos os funcionários e mais 3 farmácias na cidade, nas mesmas condições. E 2 proprietários me ligaram. Conversei com eles. Então, gente, tem que haver conscientização. Fiquei sabendo de uma pessoa que está afastada por 14 dias e estava no comércio fazendo compra, fugiu, praticamente, a palavra é essa, fugiu, porque quando falou que ela estava afastada, perguntaram por que ela estava no comércio, ela falou que não estava aguentando ficar em casa e saiu sem a família ver. Então, gente, é assim que vai proliferando. É assim que vai acontecendo as coisas. Aí eu quero dizer para vocês o seguinte, eu fiz uma reunião ontem com todo o segmento de supermercados representantes e todos eles estavam presentes no sindicato. Aproveitei a presença da doutora Cecília Cosma, que esteve aqui ontem, levei ela para dar orientações hoje, a reunião foi hoje, 2h da tarde, convidei ela ontem, ela foi, participou, e nós orientamos o pessoal de supermercado como trabalhar, como os supermercados estão trabalhando na Itália, inclusive não deixando entrar aglomeração dentro do próprio mercado, e como que os funcionários estão trabalhando, quem mexe com dinheiro, trabalhar com máscara, o álcool gel, as prevenções necessárias. Então, senhor presidente, eu quero dizer que tem os valentes na cidade peitando e abrindo. E tem contador me ligando e querendo brigar comigo. Eu não sou inimigo de ninguém, não. Eu não sou inimigo de ninguém, não. Mas o dia que um comerciário se infectar, esse contador vai lá comprar ventilador e vai socorrer ele. Porque nós sabemos
que a situação é grave. Tá, senhor presidente? Só isso que eu queria dizer. Muito bem, vereador Wagner do sindicato, pelo seu posicionamento também, e atento às necessidades, nós buscarmos juntos, né, coibir, né, essa proliferação desse bichinho danado aí, e até na fala do vereador Marlon, com relação ao comércio, né, um bar, restaurante no bairro São Mateus, é necessária essa conscientização, né, vereador? Porque nós observamos na segunda-feira, no Brasil também, né, uma cidade vizinha, né, um estado vizinho nosso aqui, Rio de Janeiro, a praia parece que estava entupida de gente lá na segunda-feira, né? Então, assim, se não houver essa conscientização, vereadora Ana, é praticamente impossível, né? Ou seja, impossível não, porque Deus está na obra, né? Então, vai mudando sim, nós vamos passar alguns perrengues, isso a gente pode dizer, de uma forma até muito mais antiga, mas a tendência é que nós vamos buscar. Mas é fundamental que todos possamos ter essas iniciativas aí de fazer a prevenção, porque senão não vai o negócio evoluir. Pela ordem, professora Ana Rossignoli. Senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, eu entendo que não seria necessário nem sequer o decreto do prefeito. O prefeito está ali como gestor e como médico. Ele analisou de ponta a ponta, como médico e como gestor, toda a necessidade que o povo precisa ter neste momento. Eu entendo que se eu estou colocando a minha vida em risco, não precisa decreto, não. Eu mesma tenho que forçar o meu isolamento social. Hoje pela manhã eu saí e vi vários comércios de grande porte, inclusive aqui no Rio Branco, de portas abertas. O vereador Marlon foi muito feliz. É preciso pedir apoio à Guarda Municipal para reforçar essa fiscalização. Porque não é justo aquele comerciante de pequeno porte se manter de portas fechadas e o grande empresário está de portas abertas. Só para concluir, senhor presidente, com relação à igreja, o vereador pastor André Mariano, eu respeito plenamente a posição dele. Mas se eu sinto que eu preciso me isolar, eu vou me abraçar a Deus dentro da minha casa. A minha oração vai ser recebida do mesmo jeito. Eu acho que o decreto não pode impedir que a igreja esteja de porta aberta. Mas eu quero saber se o pastor vai estar ali o tempo todo para atender também aqueles fiéis que chegam ali, às vezes, até em desespero, para se ter uma orientação, porque o pastor também vai colocar a vida dele em risco. Então, eu concordo plenamente que a igreja tem que ser interrompido os cultos religiosos, as missas, muitos cultos são televisionados. Nós podemos ter a nossa fé, a nossa cristandade dentro de casa, independente da nossa religião. E acredito que no silêncio do nosso quarto, nós vamos ter uma oração muito mais fervorosa e uma ligação para com Deus do que se eu estivesse dentro de uma igreja lotada de pessoas numa situação tão dramática que a gente está vivendo, que é do coronavírus. E deixo o meu recado aqui, senhor presidente, a toda a população de Juiz de Fora. Vamos aderir ao isolamento social. Isso vai ajudar não somente a nós e a nossa família, como a toda a população. Obrigada, senhor presidente. Muito bem, vereadora Ana, parabéns aí também pela sua manifestação em prol dessa terrível doença que está sendo acometida aqui na cidade e em todo o mundo, né? Mas vamos todos juntos trabalharmos em prol para poder derrotarmos ela e com certeza vamos derrotar. Senhores vereadores, estamos... Senhor presidente. Pela ordem, vereador... Pela ordem. Wagner do sindicato. Só para complementar, que amanhã, e isso eu estou falando para os comerciários, amanhã o sindicato, o Sindicomércio, vai se reunir conosco, os sindicomerciários, o Sindicato Patronal de Empregado, aonde nós vamos estar verificando talvez um acordo coletivo, um aditivo à convenção, para proporcionar para o patrão férias coletivas, o afastamento, de que maneira vai se dar, para a gente também dar a nossa parcela de contribuição. E espero que o governo faça também, porque é hora do governo isentar o patrão de imposto. Nós estamos vivendo uma situação complicadíssima, é hora de todo mundo se doar. Até eu vou falar uma coisa aqui, é um desabafo. Era hora dos banqueiros emprestarem dinheiro
para os empregadores, sem juros, porque não é hora de ganhar dinheiro com doença, porque eles estão ganhando dinheiro aí há anos nas nossas custas. Inclusive, senhor presidente, complementando, para complementar meu desabafo, era palanque de campanha desse governo aí, a renúncia fiscal de muitos aí, empresas como Coca-Cola e outras aí. Agora ninguém fala nada mais, num momento difícil desse. Então, o sindicato amanhã vai estar dando a sua contribuição, vamos ver como é que nós vamos fazer com o afastamento, férias coletivas, o que a gente pode cooperar aí na cidade, tá bom? Muito bem, vereador. A taxa Selic já está quase chegando próximo do final dela, né? Porque nós estamos em 3,75. E isso é fundamental também para que a economia possa estar dando uma crescida. Aí vamos torcer que isso aconteça. Pela ordem, vereador Joacir Schaefer. Senhor presidente, eu vejo até numa questão, no momento desse, as grandes empresas, nós temos grandes fortunas no Brasil, que os empresários fossem solidários. Nós estamos precisando de respiradores, álcool em gel. Por que não fazer uma doação? Teve uma empresária do Banco Safra, a mulher do Edmundo Safra, ela doou 20 milhões de euros quando teve o problema do museu lá na França. Tudo bem que era necessário, mas fazer uma doação generosa dessa, hein, vereador Castelar, para ajudar. Nós somos com hospitais, ontem foi colocado aqui, não sei se foi na tribuna, nós não temos, hoje no Brasil, em geral, são poucos municípios que têm hospitais. E não tem leitos, os que têm hospitais menores não têm leitos nenhum. Então vai bater tudo na região polo. Você viu ontem a discussão aqui, o nosso subsecretário enrolou num minuto, depois falou, quantos leitos tem? Nós vamos ter 10, quer dizer, não tem nenhum leito. Nós temos 128 do SUS, 87 da iniciativa privada, 20 que podem ser contratados e 10 que podem ser instalados. Quantos tem realmente? Nenhum. Nós dependemos do sistema de regulação. Então, eu acho que a classe empresarial podia pensar nesse sentido. Outra coisa a respeito dos cultos agora. Vi agora há pouco, no site da UOL, pastor Silas Malafaia não quer hipótese alguma que diminua os cultos. Ele está suavizando a pandemia. Diz que não acontece. É só orar que o vírus some. Muito bem. Ô, gente, eu não vou ficar abrindo mais espaço, não. Por favor, vamos tentar regulamentadamente aí, obedecer o regimento, né? Porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui conversando e o tema é muito importante, né? Mas vamos tentar acompanhar. Pela ordem, vereador pastor André Mariano. Quer dizer ao vereador Joacir Schaefer, o pastor Silas Malafaia, ele é uma liderança evangélica lá no estado do Rio de Janeiro, e nós a respeitamos, gostamos muito, e é uma referência para todos nós, no segmento religioso. Mas a palavra dele não é a palavra final. Então, né, quando o senhor fala isso daí, pode dar a entender que todos nós evangélicos estamos pensando da mesma forma, muito pelo contrário. Quando nós falamos a respeito do decreto aqui, diferentemente do Calil, que chamou todos os pastores e padres para fazer um decreto, para ver como é que vai se atuar a igreja, o nosso prefeito não fez isso. Então, a gente precisa entender justamente sobre isso, porque a igreja tem um papel fundamental nessa cidade. Quando é para fazer campanha de dengue, vai lá procurar a igreja, procurar os pastores para fazer. Agora, nessa situação que nós também, como igreja, queremos contribuir para a cidade, o prefeito vem e coloca um fardo pesado em cima de nós. Então, essa é a nossa indignação. Então, eu quero dizer o seguinte, nós, pastores, somos muito responsáveis, sim, em relação à saúde e o bem-estar das nossas ovelhas, do nosso povo. Às vezes fica vereador dizendo que, porque está preocupado com o dízimo. Dízimo para nós é a última coisa, porque a igreja prega é a salvação. Dízimo é outro detalhe. Agora, a gente precisa entender muito bem sobre isso aí. Pastor Silas Malafaia tem a sua posição, nós de Juiz de Fora temos outra. Senhor presidente, só para fazer uma pequena... só fazer uma partezinha, mas olha, 1 minuto sem mais nada do que isso, tá, vereador? Por favor, André, pela ordem. A respeito às igrejas evangélicas, eu achei até a sua fala muito procedente, porque quando foi fazer a campanha da dengue, eu mesmo fui lá pessoalmente. Eu acho que o prefeito errou. Deveria ter chamado os líderes religiosos, porque tem uma função importante. Você imagina a liderança que tem a igreja evangélica, a igreja católica e todos, porque nós temos que fazer uma campanha de informação. Porque hoje o que está acontecendo, o problema, vereador André, é muita desinformação, entendeu? O decreto poderia ter sido melhor, talvez não teria nem saído esse item. Olha, nós podemos fazer como que a igreja quer. Eu acho que faltou um pouco de diálogo, sim. Eu acho que Vossa Excelência está correto nessa colocação. Eu não vejo de momento nenhum. O Malafaia, na realidade, não é exemplo para vocês, não. Vocês são muito sérios. O Malafaia, não.
Muito bem, pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Excelência, eu queria, pela segunda e última vez, falar sobre esse tema. Eu acho que está faltando, efetivamente, além do diálogo, é governo. Tanto no nível municipal, no nível estadual parece não existir, quanto no nível federal, não é? O que a gente anda assistindo são desencontros que eu considero inaceitáveis num momento de crise, de ameaça tão grave quanto nós estamos vivendo. Imagina se fosse um inimigo externo, no sentido, né, uma guerra, de fato, que nós estivéssemos enfrentando. Já estaríamos mortos, a essa altura, quase todos, porque o poder de reação, o tempo de resposta tem sido muito curto, né? Então, o que eu queria sugerir, assim, de uma maneira muito concreta, o prefeito Antônio Almas tem que ouvir setores da sociedade, tem que ouvir setores da academia, né? Ele pode organizar isso, as igrejas incluídas são uma importante ferramenta de disseminação de informação, de organização das pessoas, né? Falta essa interação com a sociedade. Não pode reunir, fazer aglomeração. Você pode usar hoje os meios eletrônicos que estão aí disponíveis para ouvir as pessoas, estabelecer uma escuta organizada com a utilização de videoconferência, essas coisas todas. A prefeitura tem condições de realizar isso, né? Mas, infelizmente, opta por ficar tomando decisões em petit comitê, e nem sempre isso é o suficiente. Pelo contrário, um pequeno comitê, ele é ágil, em via de regra, mas ele não leva em conta todas as questões, né? Então, tem que organizar o governo municipal, já que é o nosso governo, para que isso se dê da maneira mais objetiva possível. Estou vendo aqui agora, a China foi o primeiro país afetado pelo vírus, pelo menos de maneira forte, e hoje já não registra mais nenhum caso de contaminação comunitária, ou seja, de chinês para chinês, né? Todos os casos novos são cidadãos que estavam fora do país. Olha a inversão que houve em pouquíssimo tempo, né? Então, e certamente lá houve uma ação muito coordenada. É por isso que eu estou dizendo, falta coordenação. Se a gente não conseguir realizar isso, e a Câmara tem que participar desse esforço, né? Se houver um comitê gestor dessa crise, naturalmente, essa casa tem que estar representada por, quem sabe, 3, 4 vereadores, né? Muito bem, vereador. Inclusive, a gente conciliar as diversas tendências no que diz respeito ao entendimento de como deve ser esse enfrentamento. Muito bem, cumprimentar aí pela sua manifestação e deixar também, vereador Castelar, dentro da fala de Vossa Excelência, e onde é que essa China foi criar essa situação toda aí, né? Porque hoje já está todo mundo, graças a Deus, lá com a sua vida normal. A princípio, já forneceram para a Itália 800 desses respiradores para poder fortalecer aquele mundo de gente que está morrendo lá, principalmente de idosos. Mas vamos torcer para que isso não foi uma coisa assim, até é absurdo eu falar isso, né? Mas eu tenho uma preocupação muito grande como é que foi feito isso aí por causa do financeiro do capital. Porque agora só eles vão nadar de braçada, enquanto os outros continentes todos os outros países, estão todo mundo passando um aperto danado para poder cuidar disso aí. Em poucos meses eles criaram a situação e automaticamente já estão nadando de braçada lá para o céu, financeiramente, economia gigantesca, PIB já está mais de 1 ponto, quando tinha ido lá para o fundo em torno de 15, 20, e hoje já está nadando de braçada aí, sei lá, tem que buscar fazer um levantamento aí, porque realmente muito estranho essa situação, né? Mas eu não tenho essa capacidade de avaliar isso, também, a gente não sei se as pessoas também têm essa avaliação, mas penso eu que realmente é inadmissível, é absurdo, mas vamos torcer que nós resolvamos os nossos problemas agora. Senhores vereadores, funcionários da Câmara, telespectadores e ouvintes da Rádio e TV Câmara, uma ótima noite a todos. Amanhã, quinta reunião ordinária do terceiro período, 10h30, daremos início a esta reunião. Forte abraço a todos, muito obrigado e até amanhã.